Olá pessoal, eu sou Humberto, sou plantonista de português do Poliedro aqui em São Paulo e hoje eu tô aqui para a gente falar sobre a resolução de uma das questões do primeiro simulado da segunda fase da FUVEST do dia 1, que é o dia de português, né? Eu queria comentar com vocês a questão 8 do simulado. Então vamos lá, vamos ler juntos a questão. Questão 8, texto 1. Anjo, não vindes vós de maneira para entrar neste navio, e soltro vai mais vazio, a cadeira entrará e o rabo caberá, e todo vosso senhorio. Ireis lá mais espaçoso, vós e vossa senhoria, cuidando na tirania do pobre povo queixoso. Então, um trecho do Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, cuidando na tirania do pobre povo queixoso, se refere, então, a pensando na tirania que exerceu sobre o povo pobre e sofrido. Pois bem, o texto 2, ele diz assim, texto 2, os pusilânimes, suspira, Deus, e vós no fundo da morte sabeis que sois os pusilânimes, e fogo nenhum vos extingue, para sempre vos recordardes. Ó vós que não sabeis do inferno, olhai e vinde vê-lo, o seu nome é só pusilanimidade. Pusilanimidade é uma característica de quem é medroso e frouxo e por isso não toma decisões nem assume responsabilidades. Bom, a questão pergunta: ambos os textos condenam certas pessoas ao inferno por causa de suas condutas. No texto 1, o anjo envia para a barca do inferno um fidalgo cheio de soberba. No texto 2, o Eurídico condena os pusilânimes. A partir da leitura atenta dos dois excertos, responda o que se pede. Item A. Explique sucintamente as diferenças entre o conceito de inferno na peça citada de Gil Vicente e no trecho de Cecília Meirelles. Bom, logo de cara esse item A, ele traz aí uma ideia de que existe uma diferença entre o conceito de inferno para o Gil Vicente e para Cecília Meirelles. A gente tinha que destacar, portanto, essa diferença. Para vocês saberem, a questão vale 5 pontos ao todo, os dois itens, mas o item A vale 2 pontos e o item B vale 3 pontos. Como que você tinha que conseguir esses itens, esses 2 pontos do item A? Os 2 pontos do item A era se você acertasse, explicasse e acertasse o conceito de inferno para o Gil Vicente e acertasse e explicasse o conceito de inferno para Cecília Meirelles. Qual que é o conceito de inferno para Gil Vicente? Bom, o Gil Vicente, ele entende que o inferno é um lugar para o qual vão pessoas que cometeram pecados, pessoas que praticaram ações consideradas erradas pela lei divina e, portanto, estão sendo condenadas. Para Cecília Meirelles, existem duas interpretações possíveis para esse poema. Se a gente contrasta com o Gil Vicente, a primeira ideia que deve vir à cabeça é de que o inferno é um lugar também. Só que aí é um lugar para onde vão pessoas não que cometeram pecados, mas pessoas fracas, pessoas covardes, pessoas medrosas, que não tomam decisões e nem assumem responsabilidades, ou seja, as tais pessoas pusilânimes, né? Então, existe uma diferença pensar nesses lugares aí. O lugar que é o inferno para o Gil Vicente é um lugar das ações. Na verdade, é um lugar para onde vão pessoas que praticaram ações condenáveis. Já para Cecília Meirelles, o inferno é um lugar, supostamente, para onde vão pessoas que se omitiram, pessoas covardes, pessoas fracas. Pois bem, outra possibilidade de explicação que condiz com o poema é que, com o poema da Cecília Meirelles especificamente, é que o inferno não é um lugar. O inferno seria, então, uma realidade. Ser pusilânime ou viver na pusilanimidade era viver no inferno, era ser inferno de alguma forma. O inferno seria essa característica, a característica da covardia, do medo, da fraqueza. Alguém poderia, então, destacar que o inferno seria uma característica psicológica, né? Um estado psicológico. Essa era outra possibilidade. Mas era necessário fazer essa diferenciação, mesmo que você considerasse que os dois são lugares,
O inferno para o Gil Vicente é um lugar específico para onde vão pessoas com determinadas características, com determinadas ações, na verdade, e para Cília Meirelles, pessoas com determinadas características, certo? Aí tem a letra B. O item B diz assim: as obras teatrais de Gil Vicente representam uma ruptura com o mundo medieval e a adesão às ideias que, vindas do Renascimento italiano, chegavam a Portugal no começo do século XVI. Disso resulta o caráter subversivo de suas críticas contra as estruturas sociais. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta com base em situações ou personagens do Alto da Barca do Inferno. Bom, esse item valia 3 pontos. Tá? Vamos pensar aqui na divisão dos pontos. O primeiro ponto era explicar que, na verdade, o Gil Vicente não é esse personagem da ruptura, não é essa figura da ruptura, né? O Gil Vicente, ele é um autor que está numa fase de transição. Isso era muito importante, porque isso era a premissa que construía a resposta. A resposta precisava estar baseada no fato de que o Gil Vicente, ele não representa a ruptura, ele representa a transição, ele é um autor do humanismo, um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento de fato. Tá? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que as suas obras não criticam as instituições, como a afirmativa fala, porque ele diz assim: resulta no caráter subversivo de suas críticas contra as estruturas sociais. Não existe esse caráter subversivo. O Gil Vicente ele é conservador em algum nível. Ele mantém, por exemplo, a instituição Igreja Católica como uma instituição respeitável. São os indivíduos que formam algumas dessas instituições que têm vícios, e são os indivíduos que precisam ser reformados. A ideia aqui é essa. Não há ruptura, há reforma, há conservadorismo. E o terceiro item é o exemplo, né? Porque ele pede para justificar com base em situações ou personagens do Alto da Barca do Inferno. E aí você precisava trazer um exemplo. Então a gente compõe aí os 3 pontos da nota. De novo, identificar que o Gil Vicente era um autor num período de transição, ele não representa a ruptura. 2, você não tem a crítica às instituições, às estruturas sociais, e sim aos indivíduos que as formam. 3, o exemplo correto. Ah, mas aí você deu o exemplo. Não é suficiente. Se você disse que o Gil Vicente não é esse autor de transição, se você disse que sim, ele é um autor de ruptura, o seu exemplo não está funcionando para ilustrar uma resposta correta. Era preciso ter a premissa correta, tá? Isso é importante. Então verifique se na sua resposta você não disse que o Gil Vicente é esse autor do Renascimento e da ruptura. Tá? Porque se você disse isso e deu um exemplo de um personagem, pode ser que o exemplo esteja correto, mas esse exemplo está embasando uma resposta incorreta, uma premissa incorreta. Isso é muito importante. Então, assim, respondendo a esses itens, vocês tinham os 5 pontos equivalentes a essa questão. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Valeu!